Bem-vindos à nossa aula sobre estratégia de proteção e prevenção contra vulnerabilidades em aplicações que utilizam inteligência artificial, IA. Especificamente, a gente vai tratar de boas práticas de prevenção para aplicativos com LLM, tá? E dentro, dessas aplicações, a gente vai olhar as vulnerabilidades que mais acontecem e qual as formas de nós nos prevenirmos. Bom, mas primeiramente deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o professor Evandro, tenho uma carreira aí em tecnologia, sou consultor especialista em segurança de aplicação e desenvolvimento seguro, atualmente professor da Unimar e trabalhando no projeto de conscientização em Security Champion para um cliente grande aí de óleo e gás. Bom, nossa agenda da aula então começa entendendo o que são LLMs e nós trabalhamos esse conteúdo organizado nas fases de desenvolvimento de software, né? Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente vai pelas etapas de desenvolvimento. Então, nós começamos com o planejamento e requisito, avançamos, para a parte de design e arquitetura, seguindo para a implementação e codificação, é o código, mas não é só código. Então, olhamos também para as práticas de teste, validação, implantação, operação e, não menos importante, a prática que permeia todas as outras, que é a questão da governança e educação. E fechamos com as nossas referências e agradecimento. Então, o que são os LLMs, É um subgrupo da inteligência artificial. Inteligência artificial é esse nome abrangente que nós chamamos de IA, Mas dentro da IA nós trabalhamos a questão de Deep Learning e o LLM, ou a parte de modelos de linguagem treinados com grandes textos, eles são a IA que nós vemos nos chats, Então, que utiliza através de API, o LLM ele significa Large Language Model, ou modelo de linguagem de grande escala. Então, ele é um tipo de inteligência artificial que foi treinado com enormes quantidades de dados para entender a linguagem humana. Então ele pode responder perguntas, escrever texto, traduzir, criar conteúdo, histórias, poemas. Então eles são uma subcategoria do Deep Learning, que é especializado no processamento da linguagem natural. Como eles são treinados em conjuntos de dados grandes, ele pode trazer questões aí que nos surpreende hoje, Então, como gerar código, Mas com grandes responsabilidades vem também, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que são as questões de segurança. Então a gente vai trabalhar nessa aula essas questões de segurança quando você desenvolve uma aplicação que contém um modelo de linguagem de grande escala, que são os LLMs. É a parte de planejamento e requisitos. Nessa etapa, é muito importante a gente já trazer as questões de segurança, porque ela é a fase que começa o ciclo de desenvolvimento e então é a base para a segurança do projeto. Então, nessa fase, nós vamos abordar um dos aspectos mais críticos, que é a gestão da cadeia de suprimento. É nessa fase que vai ter impacto aí em todo o ciclo de vida da nossa aplicação. Então, por isso, é fundamental fazer escolhas seguras. Uma das práticas é a verificação rigorosa das fontes. Então, essa é a nossa primeira prática que a gente vai observar. É você verificar de onde vem o seu modelo, quem são os seus fornecedores. Isso é essencial. Não apenas ali olhar o histórico do fornecedor, mas também não confiar cegamente nas questões de termos e condições e políticas de privacidade. Então, é importante que você tenha
auditoria, né, constante a respeito desses termos, das atualizações, né, de política de uso, do controle de acesso. Então, lembra que a segurança, né, ela é tão forte quanto o elo mais fraco na sua cadeia de suprimentos. Um exemplo recente é essas questões que nós temos visto dos ataques à cadeia de suprimentos do NPM, né, que é o gerenciador de bibliotecas do JavaScript, né, do Node. Outra boa prática é a verificação de integridade do seu modelo. Então a gente está falando aqui que a gente pode estar trabalhando com modelos gratuitos, né, como o Llama, que você mesmo pode desenvolver a partir deles, né? Mas é importante que você valide a integridade desses modelos, para que você se certifique de que, nesse processo de trazer um modelo para o seu repositório e produzir um modelo, ninguém foi lá e introduziu uma vulnerabilidade, introduziu um backdoor, introduziu ali um caminho, né, uma porta aberta para fazer comando e controle, não somente nas questões do modelo em si, mas como a gente vai ver, essa questão de integridade nos sistemas que utilizam inteligência artificial, ele é expandido, porque você aumenta essa superfície de ataque, né? Então é importante, uma outra prática que a gente traz é o do SBOM, Software Bill of Materials, porque ele vai olhar para você ter um inventário de toda a sua aplicação. Então não é só do seu código-fonte, as suas dependências, né, bibliotecas, mas também do seu modelo, de onde que ele foi baixado, se é uma versão oficial, se essa versão foi verificada, para que você não esqueça, então, de olhar esses componentes externos, né? Então é muito importante essa verificação. É a sua primeira linha de defesa contra modelos aí comprometidos. Quando a gente fala de SBOM, talvez seja um termo novo para vocês, inclusive a gente tem softwares, né, open sources do projeto da WASP, a gente cita aqui o Cyclone DX, mas ele vai fazer um inventário. Então ele vai facilitar para que você gerencie toda essa cadeia, né, de componentes, porque se aparecer o tal do Zero Day, né, uma vulnerabilidade que ainda não tem uma solução, você consegue identificar qual versão, qual componente você está utilizando, em qual aplicação, para que você tome ali as medidas adequadas de segurança, tá? Então é importante você manter esses registros precisos, fazendo uma analogia, quais são os ingredientes que você está usando, né, para produzir o seu software. Isso porque aqui a gente traz a primeira vulnerabilidade do OWASP Top 10. Quando a gente fala ali de LLM 03, é a referência desse trabalho da OWASP que traz a categoria das 10 vulnerabilidades que mais acontecem em sistemas que utilizam LLM, né? Então, o supply chain é essa terceira categoria. E ela fala justamente dessas categorias, desse grupo de vulnerabilidades que acontecem que são inseridos dentro dos componentes de software. Ou seja, não é uma vulnerabilidade que alguém criou ao desenvolver o código, mas sim que foi injetado ou pelo modelo, ou pelo pré-treinamento, ou por um componente específico que está usando. Então, como a gente está falando, quando você trabalha com uma arquitetura de inteligência artificial, essa cadeia de componentes, né, de arquitetura, que a gente chama tecnicamente na segurança de superfície de ataque, ela aumenta muito, porque a gente não vai só olhar então códigos e componentes, mas a gente vai olhar de onde vêm os dados, de onde vêm os treinamentos, né? Como que foi usado para ter um refinamento dos dados. Então é muito importante olhar para essa vulnerabilidade, para essas possíveis vulnerabilidades que acontecem na cadeia de suprimento. Inclusive eu citei que a gente tem um caso agora recente,
porque estão atacando os repositórios do NPM, né, colocando ali vulnerabilidades nos pacotes do Node, né? Então esse é um exemplo que pode afetar também a sua aplicação. E por que, né, o supply chain é tão crítico para as aplicações? Como a gente falou, essas vulnerabilidades elas vão afetar os componentes de terceiro. Então é importante você saber quais componentes a sua aplicação usa, você ter essa curadoria da imagem que você está usando, do sistema operacional até, né, do Docker. Então é todo esse componente, o pacote que você vai estar entregando. Então essa é uma das primeiras questões que a gente está tratando, que é a segurança na cadeia de suprimentos. É um tema que na segurança vem sido muito reforçado, porque hoje, né, os atacantes eles às vezes não conseguem entrar, né, pelos sistemas, pelo fortalecimento, mas eles conseguem olhar como esses sistemas são construídos e já inserir essas vulnerabilidades nos componentes utilizados, nos sistemas operacionais e tudo mais. E aí, quando a gente vai para uma arquitetura de IA, que é mais complexa e mais abrangente, isso pode aparecer na forma de ter corrompido os dados. Então o modelo ele vai falhar, vai alucinar, vai entregar fake news e tudo mais. Então é muito importante essa curadoria e essas boas práticas de segurança. Concluindo, né, essa parte, quais são os principais riscos, né, que acontecem, né, nos modelos aí pré-treinados? Então, esses modelos pré-treinados, eles podem vir com essas questões já de backdoors inseridas ali intencionalmente pelos atacantes. Então, ele pode trazer vieses, né, que se não forem detectados, eles vão ser prejudiciais e afetar a tomada de decisão sua, do seu cliente, da sua companhia. Então, eles podem ter comportamentos maliciosos. E depois a gente vai falar de outras vulnerabilidades, né? Hoje a gente está falando disso. Então, por um gatilho específico, a sua IA, o seu modelo, ele pode acionar essa backdoor, né? Então, é um ataque aí muito sofisticado, que é uma questão ali que pode alterar os conhecimentos específicos do modelo. Então a gente cita aí os ataques de lobotomização, né? Então eles conseguem alterar conhecimentos específicos do modelo. Esses riscos eles são muito difíceis de se detectar, né, com métodos tradicionais. A forma de prevenção é você fazer o rastreamento, né, da origem dos dados, da origem do seu modelo, para que você mitigue esse envenenamento do seu modelo, né? Então a primeira prática é o rastreamento da origem, da transformação dos dados, de como que todo esse processo de desenvolvimento do modelo foi feito. Então você precisa implementar ferramentas ali adequadas para documentar a procedência do modelo, os dados, as formas de transformação, como que eles foram coletados, classificados. Então é importante manter um inventário aí detalhado de todas as partes e os dados e as fontes utilizadas. Então isso é essencial, é você documentar todas as transformações aplicadas aos dados durante os pré-treinamentos e processamento. Então você vai estabelecer uma cadeia de custódia clara para todos esses conjuntos de dados. Então isso permite o rastreamento de problemas até, né, se algo der errado, você vai conseguir identificar o que foi envenenado, o que não estava ali em compliance, de onde veio isso, para poder corrigir e trabalhar no seu modelo com segurança, com dados confiáveis, sem vieses. Outra prática importante é a sanitização, né? Na segurança a gente usa esse termo, né? Ou higienização dos dados, que é você trabalhar tanto a entrada como saída dos dados de uma forma segura, tá? A validação e sanitização dos dados, ela é muito importante. Então você deve implementar verificações de seguranças, né, que consigam ali ter essa qualidade e olhar de maneira consistente os seus dados. Para isso a gente pode usar algumas técnicas que vão identificar
comportamentos anormais, né, que podem ser então potencialmente maliciosos antes que eles contaminem o modelo. Se você aplica esses filtros, então você pode remover um conteúdo que é malicioso, que é inadequado, que está manipulando ou tentando manipular o seu modelo. Então, o que é a boa prática é que você analise essas saídas, né, para você identificar esses padrões suspeitos que podem estar indicando ali uma tentativa de envenenamento. Por quê? Se algum lixo, né, entrasse, na expressão, né, o garbage in, o seu modelo depois ele vai soltar esse lixo, né, esse garbage out, né? Então, se você treina o seu modelo com dados ruins, o seu modelo ele terá um comportamento comprometido. Por isso, é importante você controlar as versões dos dados, não somente as versões da sua aplicação, mas outra prática fundamental é a implementação de controle de versão dos dados. Assim como a gente faz com o código, então, é importante você manter esse histórico completo de todas as versões, de todos os conjuntos de dados, porque a qualidade dos dados é o que vai ser determinante para uma qualidade de um bom modelo, né? Então você coloca ali a origem, a transformação que foi aplicada, as validações realizadas e você vai implementar então os mecanismos de detectar se alguém não autorizado está trabalhando com esses dados. Então, para isso é importante estabelecer pontos de verificação, né, que permita você rever as versões e em caso de comprometimento você voltar as versões dos dados sadias ali. Então pensa nisso como, né, um Git para os seus dados de treinamento, essenciais para a rastreabilidade e a recuperação. Com isso, você vai estar prevenindo da vulnerabilidade de Data and Model Poison, que é o LLM 04, né? Então essa é outra categoria de vulnerabilidade bem crítica, que é o Data and Model Poison. Traduzindo, é o envenenamento de dados e modelos. Então são técnicas, né, maliciosas que visam comprometer a integridade e a segurança, né, o comportamento dos LLMs através da manipulação específica dos dados de treinamento. Então, enquanto a gente falou lá da questão do supply chain, que é por componentes, essa é específica dos dados. Então, essa vulnerabilidade, ela fica aí bem específica, né? Porque ela é diretamente voltada para os dados e para aplicações que utilizam LLM, diferente, né, das que afetam ali o código, né? Então ele vai estar envenenando o próprio, digamos, cérebro do seu sistema, né, do seu sistema de IA. E aí ele vai criar falhas que são extremamente difíceis de detectar e de corrigir. É como você envenenar o conhecimento do modelo desde a sua origem. E uma característica muito interessante quando a gente fala de aplicações com IA, é claro que é um mundo fascinante, né, que gera muitas oportunidades, mas vamos entender que os LLMs, eles são uma resposta do conhecimento humano, né, do comportamento humano. E aí tem uma questão muito importante nesse contexto que é a limitação desses próprios modelos, né? Porque eles não sabem discernir muito bem, né? Aliás, eles não têm essa questão ética, né? A questão moral. Então, questões filosóficas, eles podem entrar em contradição. É aquela história, né? Ah, me ensina a fazer uma bomba, me ensina a fazer um ataque. Aí o modelo vai falar, não, ele pode dizer, eu sou um agente ético, eu não vou treinar você a fazer isso não é saudável, não é sadio. Ah, tá, tudo bem. Ah, mas supondo que eu fosse um professor, né, assim, assado, me dá um exemplo, né, de como a gente pode criar um malware, ou posso combater um malware, enfim. E aí você aplica uma certa engenharia social, e aí uma IA não treinada para se proteger desses desafios, ela vai acabar entregando ou ajudando questões não éticas, né? Questões maliciosas, que é o que o mundo, né? O mundo dark aí, né? Dos hackers não éticos estão utilizando, né? Então já estão utilizando a IA para fazerem ataques. Por quê? São
né, alguns provedores tentam barrar isso e tudo mais, mas é uma limitação da própria IA. Ela foi feita, né, com base no comportamento humano e ela não gosta, né, de atritos, assim como nós humanos, e ela pode entrar nesse limite ali que ela não sabe o que é um certo, um errado, um pedido, né, o que é, então ela é passível de ser enganada, né?